Amém. Mas como eu vinha falando, o pensamento calvinista nada mais é do que o pensamento cristão, sistematizado, arrumado de forma prática, como você vai viver o seu cristianismo no seu dia a dia. E aí um versículo que resume muito bem isso, está aqui em 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo falando para cristãos na igreja de Corinto: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, uma das preocupações do ensinamento de João Calvino para os seus irmãos, para a igreja cristã, era isso. Não existia separação entre o sagrado e o secular. Se você está vivo, e o Espírito Santo mora em você, você é parte do reino de Deus, é parte do corpo de Cristo, então tudo em que você se envolver, onde você for servir, onde você for estudar, onde você for se relacionar, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Não existe, para Calvino não existia mundo gospel e mundo não gospel, só existia mundo. Deus me colocou no mundo, eu vou viver para a glória dele, eu vou fazer tudo para a glória dele. Então o espanto da descoberta de alguns quando falam para eles: você é de uma igreja presbiteriana, então você sabia que você era de uma igreja calvinista? Calvino foi um burguesinho, um protestante terrível, quase pai do Hitler. Só não foi pai do Hitler porque Hitler só nasceu no século XIX, Calvino estava lá no século XVI, senão era pai do cara. O Hitler nasceu no finalzinho do século XIX. E aí falam que Calvino pinta Calvino em sala de aula como se fosse um monstro. E aí alguns irmãos, vocês, chegam aqui procurando a gente, escandalizados: como é que pode? Se isso tudo é verdade que falam de Jean Calvin, como que os meus pastores acreditam nisso e falam nisso? E é uma questão paradoxal. Se Calvino e o calvinismo são tão repugnantes, escandalosos, como ensinam os professores em sala de aula, por que os pastores da igreja oceânica são calvinistas? Vou além, por que os nomes mais relevantes da história do cristianismo protestante, pós-Calvino, são pastores calvinistas? Muito provavelmente os pastores que vocês assistem no YouTube, que vocês curtem, que vocês gostam, são pastores calvinistas. Se o calvinismo é assim tão ruim, segundo alguns professores em sala de aula, por que onde ele foi adotado como prática de vida, boa parte da população prosperou? Ganhou em saúde, em educação, em estabilidade econômica. Se Calvino e seus ensinamentos são tão destrutivos, tão malignos assim, tão nefastos, por que a revitalização de igrejas hoje na Europa acontece através do trabalho de jovens pastores calvinistas? Até a teologia pentecostal histórica está abraçando o calvinismo. Hoje é comum você encontrar uma Assembleia de Deus fazendo parte de uma convenção calvinista. Católicos carismáticos estão abraçando os pensamentos calvinistas. Então, se é verdade que Calvino foi tão desprezível assim, um burguês tão inescrupuloso, como é que tem tanta gente séria até os dias de hoje propagando os ensinamentos desse francês? Então é uma questão, no mínimo, que deve levar você a pesquisar, a estudar sobre isso. Então, pastores como Spurgeon, John Piper, Tim Keller, Paul Washer, conhece? No Brasil, Augusto Nicodemos, Franklin Ferreira, Marcão. Tudo calvinista, tudo calvinista. Meu irmão, conheça João Calvino e depois você vai louvar, você vai exultar, você vai glorificar o Senhor pela vida pela obra de Deus na vida desse homem. Ele não foi perfeito, com certeza não foi, mas foi um grande herói da fé cristã. Calvino pode até ser odiado pelos mestres em sala de aula, mas ele vai ser amado por todos aqueles que amam de fato Jesus Cristo. Aqui, por todos aqueles que amam a palavra de Deus, vão passar a amar Calvino também, porque Calvino era um amante deliberado de Jesus Cristo e da palavra de Deus. E aí, se todo jovem cristão, membro de uma igreja presbiteriana, calvinista, conhecesse bem a palavra de Deus, também ficaria orgulhoso e louvaria a Deus pela vida desse homem,
que nasceu no século XVI e mudou a história do cristianismo na Europa, em todo o Ocidente. Eu ainda não descobri, confesso para vocês que eu ainda não descobri por que os professores responsáveis em falar sobre Calvino em sala de aula o fazem sempre dessa forma tão depreciativa. Eu realmente estou com dificuldade, ainda não consegui descobrir por quê. Eu não sei se é porque eles não consultam as fontes primárias. Quando você quer falar de alguma coisa, é importantíssimo que você consulte a fonte primária. Eu quero saber o que é cristianismo. Eu tenho que ir na Bíblia. Antes de eu consultar qualquer outro livro, eu tenho que ler o Novo Testamento, a Bíblia, umas 2, 3 vezes, procurar livros de teologia sistemática, para começar a desenhar uma avaliação crítica sobre o que é ser cristão, o que é cristianismo. Então, se eu vou falar sobre alguém, sobre alguma personalidade histórica conhecida, se ela tem alguma coisa escrita por ela ou sobre ela, eu tenho que procurar a fonte principal, fonte primária. Então é importante, eu não sei se você conhece, hoje eu trouxe até material aqui para vocês terem uma ideia. Está filmando, né? Está filmando, eu vou botar ali. As Institutas de Calvino. Para falar qualquer coisa de Calvino, eu tenho que ler a obra dele. Eu tenho que ter uma ideia do que esse homem acreditava, de como que ele via a vida, como ele enxergava o cristianismo, como que ele entendia a palavra de Deus. Então eu tenho que ler as Institutas. Tem gente aqui que eu sei que já leu toda a obra de Harry Potter, leu Crepúsculo, Maiúsculo, Minúsculo e nunca leu as Institutas. Isso aqui vai abençoar a sua vida. Quer ler mais alguma coisa sobre Calvino? Leia Calvinismo, de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi o primeiro ministro na Holanda. A Holanda teve um governante calvinista no início do século XX. Um país gerenciado e governado por um líder protestante, crente, amante de Jesus e calvinista. Então, quer conhecer muito sobre calvinismo? Leia Calvinismo, de Abraham Kuyper. E uma obra recente e maravilhosa, acho que vocês todos aqui conhecem o autor, vocês precisam ler esse trabalho aqui que está disponível, eu mando o PDF para vocês, Como a cultura calvinista propiciou o desenvolvimento econômico de nações protestantes. Trabalho final da monografia de Paulo Henrique Calado Ben-Simon, mais conhecido como Pastor Henrique, vocês conhecem? Então, leiam, acesso para vocês, a nossa biblioteca está aberta para vocês. Vocês não precisam caminhar no escuro ou abraçar verdades absolutas, que de fato não são verdades absolutas, só porque alguém dentro de uma sala de aula falou para vocês A, B ou C sobre a pessoa de João Calvino. Então eu não sei por que falam de uma forma tão depreciativa assim desse francês. Eu não sei se é por causa de algum credo ideológico radicalmente contrário ao calvinismo. Até entendo que professores ateus, professores marxistas, socialistas, romanistas, dificilmente falarão alguma coisa boa sobre Calvino, porque são ideologias completamente antagônicas. Os países que abraçaram a cosmovisão cristã, os países que abraçaram os ensinamentos calvinistas, são totalmente aversos e contrários a essas questões aqui, ao ateísmo, ao marxismo. Então, de repente, isso pode ser um fator que faça com que um ou outro profissional na área de ensino tenha alguma postura contrária a Jean Calvin. Ou se é por pura intolerância religiosa. Então, como é alguém que foi usado para promover de uma forma incisiva e relevante, espalhar o cristianismo em toda a Europa, em todos os Estados Unidos, boa parte das colônias inglesas. Então, de repente, é intolerância religiosa mesmo. Porque o testemunho de terror que eu ouço dos jovens quando me procuram, Marco, olha só, o professor falou um negócio sobre Calvino, fiquei apavorado, como é que pode? Vocês são calvinistas, como é que pode isso? E pior, não sei se já aconteceu com você, mas algumas pessoas que me procuram são submetidas a escárnio, em sala de aula, são submetidas a zombaria, ao constrangimento. Isso é intolerância religiosa. E aí, pensando nisso, o Conselho Oceânica está se mobilizando para constituir
uma equipe de advogados cristãos calvinistas, que serão colocados à disposição de qualquer aluno, membro da Igreja Oceânica, caso sintam-se constrangidos, envergonhados, escarnecidos, algum tipo de constrangimento em função da intolerância religiosa. A gente vai estar aqui à disposição de vocês. Esses profissionais vão estar à disposição de vocês para conversar com a direção da escola, com algum professor. Não tem sentido isso. Uma pessoa que paga, e vocês, essas escolas aqui, vocês pagam bem. Os seus pais pagam para vocês irem para a sala de aula, para sofrerem escárnio, para as pessoas zombarem de vocês, as pessoas ficarem rindo. Então não é possível essas situações continuarem acontecendo. Por isso você pode contar com o seu irmão, com a sua igreja. A gente vai colocar essa equipe à disposição dos membros aqui da igreja. Absoluta, está dentro da nossa legislação, não está? É lei? É lei. Alguém aqui pode ser constrangido e sofrer alguma ação de intolerância religiosa? Não. Então, podem contar com a gente, contem com o conselho da igreja de vocês, espalhem essa notícia para os membros da igreja, avisem os seus pais, vocês não são obrigados. Agora, se quiser sofrer escárnio, zombaria por amor do nome do Senhor, amém, beleza, não tem problema, vai ganhar em pedrinhas preciosas na glória. Mas tenha cuidado com qualquer texto que é utilizado fora do contexto, tenha cuidado com qualquer informação distorcida do todo verdadeiro. Então, muitas vezes ocorrem distorções, omissões, só para se propagar uma imagem cruel de uma determinada pessoa, no caso aqui específico de Calvino, ou do cristianismo, ou do calvinismo. Isso é uma tática muito parecida, não sei se vocês lembram. Lá no início de tudo, Eva estava no jardim, ela falou, não, Deus falou isso. Aí o que o diabo fala para ela? Não, é ao contrário, certamente não vai acontecer isso com você. Pode lançar a mão, pode fazer. Então é a mesma estratégia. Você distorce um pouco a informação e muda todo o sentido. Por isso é libertador o conhecimento verdadeiro da história. É libertador. Conhecer, acessar a verdade, acessar as fontes primárias, as fontes principais, é libertador. E quanto mais você conhece a verdade da palavra e a história da fé desses homens, mais protegidos vocês ficarão dos falsos ensinos, dos falsos mestres, das aulas equivocadas. E aí ninguém vai precisar se assustar. Meu Deus, olha que descoberta, descobriram que ele era nazista, comia criancinha no almoço. Então vamos organizar como que a ética protestante, a cultura calvinista mudou a história de uma série de países. A gente precisa saber. Pergunta para os seus professores, quando você estiver em sala de aula, eu sempre falo isso aqui, mas ninguém pergunta, não sei porquê. Pergunta para o professor quantas vezes ele já leu as Institutas. Pergunta para ele. De repente você nem precisa ter lido, mas você está perguntando para ele quantas vezes ele já leu as Institutas, quantas vezes ele já leu o Calvinismo. Eu entrei em alguns sites escolares, só de curiosidade, para verificar o que escrevem por aí na internet sobre Calvino. Só leviandade, eu fiquei horrorizado. E não citam fontes. Você clica lá num site escolar, biografia, bota lá João Calvino, aí você termina de ler, você fica com medo do cara. Aí de curiosidade, nesse mesmo site, eu cliquei na biografia de Karl Marx. Cara, quando eu terminei de ler, eu quase canonizei o cara. Quase chorei. Que pessoa boníssima. Nunca trabalhou porque ele não teve oportunidade. Ele era expulso de todos os lugares onde tentava fazer alguma coisa. Mas isso em sites escolares, ou seja, a garotada mais nova acessa esses sites para fazerem os trabalhos escolares e vão ler isso. Meus irmãos, se vocês são membros aqui da igreja, vocês precisam conhecer a vida de João Calvino, situar ele na história
e saber responder qual foi a influência dele no cristianismo, no protestantismo e a sua influência no mundo até hoje. Nós estamos hoje no mundo sofrendo uma nova visitação do calvinismo, chamado os novos calvinistas. A juventude, várias igrejas históricas adormecidas estão sendo revitalizadas por causa da descoberta dos ensinos de Calvino. Então ele é considerado um dos mais importantes teólogos da história da cristandade. Somente outros três homens são considerados importantes dentro da história do cristianismo: Agostinho de Hipona, Tomás de Aquino, Martim Lutero. Mas em literaturas sérias vocês vão encontrar a genialidade, a profundidade, a extensão dos efeitos dos seus ensinamentos até os dias de hoje, só Agostinho de Hipona e João Calvino. Da mesma forma que católicos e evangélicos são devedores de Agostinho de Hipona, a influência de Calvino hoje se estende a cristãos protestantes, episcopais, que são os anglicanos, presbiterianos, alguns congregacionais, muitos batistas são calvinistas, e mais recentemente, para minha surpresa, boa surpresa, a Assembleia de Pastores Pentecostais. Eu estudei no seminário como pastor da Assembleia de Deus, estudando no seminário calvinista. Então Calvino surge na Europa, no momento da Reforma Protestante, século XVI. O movimento protestante estava dividido entre Lutero e Zwinglio, eles já estavam se desviando em alguns conceitos, em alguns entendimentos. A Igreja Católica baixando literalmente a mão no movimento de contra-reforma, para sufocar aquele movimento, aquele cisma, aquele racha. Mas antes mesmo da sua morte, a fé protestante se solidificou e se tornou um movimento internacional. O que Calvino produziu ali em Genebra tomou conta da Suíça, da França, da Itália, do centro da Alemanha, Holanda, Inglaterra, Escócia, Hungria, Polônia, até no Brasil. Calvino pagou do próprio salário, do próprio bolso, a viagem de 3 missionários presbiterianos aqui para o Brasil, pagou para Villers-Gagnon. Vocês já ouviram esse nome, Villers-Gagnon? Ilha de Villers-Gagnon. Por que será esse nome, Ilha de Villers-Gagnon? Porque esse pilantra recebeu o dinheiro de Calvino, trouxe os 3 missionários aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e entregou na mão dos portugueses. Em troca, ele ganhou uma ilha. Esses 3 missionários foram presos, um conseguiu escapar e 2 morreram pelos maus tratos. Então Calvino mandou missionário presbiteriano aqui para o Brasil, calvinista aqui para o Brasil. Calvino nasceu em 1509, se converteu em 1533. Em 1535 ele publicou a primeira edição das Institutas, desse livro que eu mostrei para vocês aqui. Fez as contas? Com 2 anos de convertido, ele produziu uma obra que mudou radicalmente o protestantismo no mundo. O que eu e você, o que nós produzimos com 2 anos de convertido? O camarada teve um encontro com Cristo, teve um encontro com a palavra de Deus, aquilo mudou radicalmente a história dele, ele não conseguiu mais ficar parado. Ele se casou, teve filho, e a vida na Europa do século XVI era um negócio terrível. Logo depois do nascimento do seu filho, o menino veio a falecer, depois a esposa também veio a falecer. Ele não se casou mais e passou a se dedicar de forma exclusiva ao trabalho pastoral e ao trabalho teológico. Então fiquei impressionado, eu olhei para a minha própria vida e falei, cara, em 2 anos, a única coisa que eu fazia com 2 anos de convertido era dar trabalho para pastor. Eu não fazia mais nada de relevante, fazia nada. E horas antes de morrer, Calvino foi visto pelos seus amigos, companheiros da igreja, ainda preparando o estudo bíblico, horas antes de morrer. Ele fez comentário bíblico de todos os livros da Bíblia, só não fez Apocalipse porque ele morreu antes. Ele faleceu em 1564, absolutamente humilde, sem posses ou riquezas. Ele não era um burguesinho, materialista? Ele morreu absolutamente humilde, uma casinha pequenininha de Genebra, que virou um museu, e é pequenininha mesmo. Se você entrar depois na internet para ver, uma casa extremamente pequena,
A pedido dele, ele não quis lápide no túmulo dele, foi enterrado num cemitério comum. Não, ele pediu que não se colocasse lápide, nenhum tipo de homenagem para ele. Aí por que eu estou usando um horário desse precioso para falar isso para vocês? Porque Calvino foi um herói na fé cristã, um grande herói. Por quê? A sua ênfase foi toda na autoridade das Escrituras. A vida dele foi para falar o seguinte: não existe fé cristã que não esteja alicerçada na Bíblia, na palavra de Deus. Ele batia nisso, sola Escritura. A transformação que ele gerou na cidade de Genebra se tornou um modelo de república cristã para toda a Europa, principalmente por sua imensa contribuição na educação, na literatura, na arte, nas ciências. Século 17, 18 e 19, se você for procurar, a maior parte dos cientistas desses séculos eram calvinistas. Aí Calvino investiu pesado na educação, estimulou a construção de escolas públicas em Genebra e de curioso, ele conseguiu estimular o governo de Genebra a permitir o estudo das meninas. As meninas não iam para a escola, na Europa do século XVI. Então Calvino conseguiu instituir escolas públicas, onde não só os meninos, mas as meninas podiam estudar, sem pagar. Ele não era burguês? Sobre salvação, o que Calvino falou sobre salvação? Ele dá segurança eterna àquele que crê, porque ele fala, a salvação é uma coisa inteira de Deus e nada do homem. Não tem participação do homem no processo da salvação. É tudo obra de Deus. Então o homem pode descansar e ficar seguro, ficar tranquilo a respeito da salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, porque quem o salvou foi o Senhor Jesus. Se não foi Jesus, aí você fica preocupado, né? Agora, se quem te salvou foi Jesus, você fica despreocupado. Salvação é inteira de Deus e assim não depende ao modo algum das obras dos homens, foi o que ele falava. A salvação é confirmada e garantida pela fé em Jesus e na sua palavra praticada. Calvino ensinava o seguinte: como que eu sei que alguém é salvo? Ele vai professar a sua fé em Jesus e ele vai viver de acordo com a palavra, que só professar, só fala que crê e não vive o que fala, não está dando sinais de que teve encontro com a graça. Vocês viram um senhor naquele filme, aparentava ser gaúcho, barba branca, chapéuzinho, o que mais marcou ele? Que cristão eram as pessoas que tinham uma Bíblia na cabeça ou embaixo do braço, mas não tinham na vida, no dia a dia. Calvino fala exatamente isso, para ser cristão tem que ter a Bíblia no dia a dia, senão tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada. Então os salvos perseveram na fé e na força do Espírito Santo. Calvino é um dos teólogos que mais fala sobre o Espírito Santo. Às vezes eu até penso que ele é pentecostal, assim, no sentido de ser de alguma assembleia lá da França, de tanto que ele fala no Espírito Santo, no poder, na ação, no ministério do Espírito Santo. E aí Calvino ensina que a salvação produz mudança total e radical na vida da gente. Não é isso que a gente ensina todo domingo aqui? Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se de fato você teve um encontro com a graça, se de fato você é a habitação do Espírito Santo, o seu dia a dia tem que mudar, meu irmão. Tem que mudar para melhor. O seu relacionamento com seus pais tem que mudar para melhor. O seu relacionamento com as pessoas à sua volta, no trabalho, na escola, na faculdade, tem que mudar para melhor. As suas notas precisam mudar para melhor. Se o máximo é 10, qual é a nota que um cristão calvinista tem que tirar? É 10, meu irmão. É fazer tudo para a glória do Senhor. Então, se você tirar menos do que 10, peça perdão. Pô, Senhor, foi mal, não estudei nada. Sou um vagabundo. É melhor ser humilde e falar a verdade do que ficar, Senhor, a prova está muito difícil. Está muito difícil, por isso que eu não tirei 10. Como que era João Calvino como cidadão? Para começar, Calvino era cidadão francês, ele não era suíço. Ele só morava na cidade de Genebra, então ele não tinha nenhuma autoridade sobre aquela cidade. Supõe-se que ele era uma espécie de ditador em Genebra. Eu li isso em alguns sites, que Calvino era um ditador em Genebra, que mandava matar pessoas. Eu fiquei com medo.
como ele não era cidadão genebrino, ele não tinha uma influência nas decisões no ordenamento civil naquela cidade. Ele não tinha decisões, ele não votava, ele não tinha decisões políticas dentro daquela cidade. A influência dele era espiritual e exercida no púlpito da igreja. A sua pregação era tão impactante que o que ele falava dentro da igreja contagiava a rua, contagiava a cidade. Então toda a influência foi eminentemente espiritual. E essa influência se estendeu na cidade de Genebra e se espalhou pela Europa. Por exemplo, foi por causa das pregações de Calvino que Genebra se tornou o primeiro lugar na Europa onde era proibido jogar xixi e cocô na rua. Para aquela galera, naquela época, era absolutamente comum. O cara fazia xixi dentro de um balde, dentro do quarto, ia na janela e... Hoje a gente fica assim, mas a primeira noção de saneamento básico foi Calvino que influenciou aquela cidade a mudar aquela postura. Ele que falou, não pode ter lixo na rua, isso glorifica a Deus? Jogar xixi, cocô, espalhar lixo na rua, isso glorifica a Deus? Não, então tira isso da rua, pelo amor de Deus. Noção básica de higiene, mudou, saneamento básico, mudou por causa do cristianismo. Não foram ações políticas, foram ações bíblicas. O que mais as pessoas não sabem a respeito de Calvino? As pessoas não sabem que o foco de Calvino era pregar a palavra. A sua obra não fala praticamente nada da vida dele, ele só fala de Bíblia. Aí isso às vezes as pessoas não sabem, não gostam. O cara só fala de Bíblia. A ênfase dele nas escrituras era algo assim tremendo. Calvino era um pastor que visitava as suas ovelhas. Ele fazia questão de visitar, de conhecer as ovelhas pelo nome. Tem um outro livro que eu trouxe aqui. O John Piper reúne... está dentro da minha mochila. John Piper reúne várias cartas escritas por Calvino que ele mandava para pessoas doentes, pessoas que estavam em prisão, amigos perseguidos. Piper reúne essas cartas, transcreve e transforma num livro, para a gente ter uma ideia de quem era o pastor João Calvino. E aí, como que o calvinismo influenciou as estruturas sociais da Europa e da América do Norte? Muita coisa do pensamento ocidental ganhou um impacto cultural por causa de Calvino. Por exemplo, a ideia de governo republicano representativo, alternância de poder, onde o povo tem uma participação na gestão, isso foi introduzido na cultura ocidental por meio de quem? Jean Calvin. Os principais escritores que estavam na vanguarda dos debates políticos dos séculos 17, 18 e próprio século 16, construíram seus tratados políticos baseados nas institutos, baseados no que eles aprenderam com Calvino. O calvinismo, por exemplo, exerceu uma influência tremenda em James Madison, que foi o cara que escreveu a Constituição americana. A ideia de voto distrital, um dos pilares dos países mais desenvolvidos no mundo ocidental, também surgiu em parte dos insights de Calvino. A primeira defesa da liberdade de imprensa, os jornalistas aí, a primeira defesa, alguém que se levantou para defender a liberdade de imprensa, e a primeira deposição de um rei tirano, e a sua execução por alta traição, porque um rei que exerce tirania no governo do seu povo é considerado um alto traidor, ocorreu na Inglaterra, no século XVII, influenciado pelos ensinamentos de Calvino. Um século depois, a própria Inglaterra prova dos ensinamentos de Calvino, porque os colonos americanos são, em sua grande maioria, o quê? Presbiterianos, calvinistas, não aceitam a tirania do governo inglês, e aí surge a Revolução Americana, que atingiu seu auge em 1776, de onde surgiu a mais antiga e duradoura democracia do Ocidente. Também foi fruto da influência do pensamento de Calvino. Todos os capelães do exército continental que enfrentavam os ingleses eram calvinistas, eram presbiterianos. 2/3 dos soldados daquele exército eram presbiterianos. Todo mundo podia fazer parte aqui da Oceânica, né? Os soldados daquela época. Diz a história que o rei Jorge III da Inglaterra, no auge da rebelião das 13 colônias,
chamou aquela rebelião de a rebelião presbiteriana. Tamanha influência do presbiterianismo dentro daquelas colônias. E aí a frase clássica dele é: aqueles malditos presbiterianos estão por trás disso. Tamanha a influência dessa cultura naquela época. Universidades como Harvard, Princeton, Yale foram financiadas e construídas por protestantes calvinistas. No século XX, a ditadura comunista na Romênia caiu em 1989, estou falando agora de coisa recente, 1989. A ditadura comunista que existia na Romênia caiu em grande medida por conta das pregações de um pastor calvinista chamado Laszlo Tolks. Espero que seja assim a pronúncia do nome do amado irmão. Aí eu começo a perceber, de repente, se o seu professor é marxista, ele não vai gostar de Calvino mesmo, não. Se o seu professor tem um pezinho lá no PC do B, alguma coisa assim, na camisa vermelha, aí não vai gostar de Calvino, não. Nem de pensamento calvinista, de nada. Aí o Calvino vai ser um monstro para ele. A Coreia do Sul foi influenciada pelo calvinismo e até pouco tempo, 80% da população da Coreia do Sul eram cristãos protestantes. Sabe o que é um país com 80% da população protestante? As maiores igrejas presbiterianas do mundo estão na Coreia. Então, em todos os países influenciados pelo pensamento calvinista, jamais surgiram ditadores, nem na esfera política, nem na esfera religiosa. O sistema calvinista não possibilita o surgimento de ditador. Por exemplo, aqui na igreja, existe uma liderança plural. Se algum presbítero docente, ou seja, popularmente conhecido como pastor, se insuflar, começar a ter surtos de César, né? Ave César, Rai Marcão, o conselho vai e tira. Não existe a menor possibilidade de surgir um déspota, um ditador. A ética protestante calvinista, com ênfase no mandato cultural, mudou as relações com diz respeito à disciplina, santidade no trabalho, nos estudos seculares. Não existe, como eu falei para vocês, não existe diferença, separação entre sagrado e secular. Se você está vivo, você tem que fazer tudo para a glória do Senhor. E aí, quando falam que ele era extremamente burguês, né, e apegado às coisas das riquezas materiais, eu quero ler um texto para vocês, da própria Instituta, escrito por ele, com relação o que ele fala sobre riqueza material. Da mão de Deus tens tu o que possuis, tu, porém, deverias usar de humanidade para com aqueles que padecem necessidades. És rico? Isso não é para o teu bel prazer. Deve a caridade faltar por isso? Deve ela diminuir? Não está a caridade acima de todas as questões do mundo? Não é ela o vínculo da perfeição? Então Calvino ensinando que, se você é rico, é próspero, a primeira atenção que você tem que ter é com relação à ajuda dos necessitados. O que você recebeu de prosperidade não é por seu bel prazer. Sermão sobre Deuteronômio 24, de versículo 19 e 22. Então, o que é ser calvinista? O que um presbiteriano deve ser? A principal característica da gente deve ser a supremacia soberana da glória de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso é o norteador, o gerenciador da nossa vida, do nosso cristianismo. Isso precisa estar bem solidificado na mente de vocês, no entendimento de vocês, no academicismo de vocês, na intelectualidade de vocês, para ficar bem claro, na hora que alguém falar alguma coisa distorcida, alguma coisa equivocada, vocês de pronto sabem se posicionar, responder, com amor, com mansidão, com paciência, mas tem que saber se responder. Então, um calvinista é alguém que crê que somente o Evangelho da Graça muda a história da humanidade. Não são medidas socioeconômicas, socioeducativas, não é nada que o ser humano possa fazer muda a realidade de outro ser humano, só o Evangelho. Então um calvinista tem que crer nisso, um presbiteriano tem que crer nisso.
crê que o Espírito Santo de Deus é quem regenera o pecador. Não são condições sociais boas, favoráveis que regeneram o pecador. Ele pode ser rico que vai continuar um pecador. É só o evangelho da graça que muda a história do ser humano. O calvinista é alguém que crê que santidade é importante, que zelar pelo nosso testemunho, pelo nosso relacionamento com Deus é importantíssimo. E aí sim, isso eles podem acusar a gente de algum surto de superioridade, porque o calvinista crê na superioridade da cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é superior a qualquer outro tipo de cosmovisão. O que é isso? Cosmovisão é a forma como você vê e enxerga a vida, vai determinar a sua reação na vida. Tudo que você faz hoje, você só faz por causa da forma como você enxerga a vida. Então, o presbiteriano, o calvinista, vai falar o seguinte: a forma de enxergar a vida cristã, a forma de enxergar a vida de Cristo é superior a qualquer outro tipo de forma de enxergar a vida. E não é? Então, ser calvinista é acreditar que amar as pessoas é consequência necessária da sã doutrina. Se você é cristão, ama a palavra de Deus, necessariamente você vai começar a amar aquilo que Deus ama, pessoas, gente. E amar a Deus sobre todas as coisas é a essência da nossa salvação. Então, queridos, não sei se vocês perceberam, eu não falei nada sobre predestinação e eleição, porque isso é outra coisa equivocada. Calvino não falou praticamente nada sobre eleição e predestinação, ele passa por isso batido, porque para isso não era um assunto que gerava crise nele. Não era no século XVI, isso era absolutamente entendimento de todo teólogo protestante. Então, a predestinação não é a característica principal da doutrina calvinista. O principal na doutrina calvinista é isso: Deus é soberano e é superior sobre todas as coisas, e eu tenho que fazer tudo para a glória do Senhor. Amém? Você está disposto a fazer tudo para a glória do Senhor? Se você não está, busca um encontro real com Cristo. Se você está aqui para fazer alguma coisa para a sua própria glória, você está perdendo seu tempo, porque ninguém aqui vai apoiar, vai dar força para nenhuma obra que enalteça você. Então só tem sentido a nossa vida, as nossas escolhas, a nossa faculdade, os nossos namoros, os nossos casamentos, se for para glorificar o Senhor. Se não for para glorificar o Senhor, você só existe, você é só matéria ocupando o lugar no espaço. Aí depois a gente conversa com um Popesco para ele dar uma aula de física sobre isso. Isso é importante também, se você faz tudo para a glória do Senhor, procure bons professores que compartilhem da mesma fé que você. Gente que vibra, que à medida que vai ensinando que as diversas e diferentes ciências, se emociona porque sabe dar glória para Deus sobre todas as coisas. Tudo para a glória do Senhor. Viva dessa maneira, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra é algo fantástico, Senhor. Obrigado porque ela realmente separa juntas, medulas, atravessa a vida da gente jamais seremos o mesmo, Senhor, se de fato a Tua palavra, a Tua graça encontrou a gente, penetrou a gente é transformado, Pai. Então, continua, Senhor, eu te peço que o Senhor continue a Sua obra na vida da Tua igreja, na vida da gente, na vida dos Teus filhos e filhas aqui, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver assim, como lemos na Tua palavra, para a Tua glória, Senhor, que independente do que façamos, que seja tudo para a Tua glória, Senhor, as nossas conversas, o nosso namoro, os nossos estudos, o nosso trabalho, Senhor, o nosso relacionamento com a Tua própria igreja, Senhor, o nosso relacionamento com os nossos pais, Senhor, ajuda-nos a fazer tudo, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Essa é a nossa oração, te faço esse pedido, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.